Olá, você do sexto ano, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar de onde paramos. Lembrando o seguinte, pessoal, que você aí na sua casa está acompanhando essas aulas, não pode perder nenhuma delas para que você não fique prejudicado quanto a entender sobre a programação, sobre os modos de simulação, sobre os blocos iniciar, blocos de decisão, blocos de saída, blocos de tempo, que são os blocos de aguardar, os blocos de subcomando, subrotina. Então, é necessário que, pelo menos, você reconheça esses blocos. Quando nós voltarmos, você terá aí um parâmetro sobre isso, sabendo exatamente o que é um fluxograma, qual é a nossa plataforma do Modelix, aonde iremos programar cada um dos projetos que são programáveis. Então, é muito importante que você reconheça, que você relembre um pouco sobre essas aulas. Essas aulas iriam acontecer ao longo do nosso ano letivo. Então, nesse momento de pandemia, você está tendo aí essa parte, que é a parte teórica, que teoricamente, e nós teríamos também literalmente, essa aula lá na nossa sala de aula, onde nós abordaríamos cada um desses itens que estão sendo falados aqui. Então, é importante acompanhar para quê? Para quando você voltar, quando nós voltarmos para a atividade em si, onde nós iremos para a programação, onde iremos levar em conta todo o fator de que vocês estavam à distância, etc. Mas não há a impossibilidade de você reconhecer cada um desses fatores que estão sendo apresentados aqui. Haja vista que o que acontece? Essas aulas serão demonstradas para vocês de que maneira? Dessa mesma maneira que eu estou demonstrando. É feita uma leitura ali no nosso projetor, aonde vocês percebem justamente essa parte aqui, onde nós lemos, entendemos cada um dos fatores demonstrados. Nós temos aqui, ó, toda a parte de programação, aonde nós falamos sobre o quê, gente? Nós falamos sobre tudo o que acontece dentro da programação, aonde nós vimos todos os conceitos de robótica a respeito do que é um fluxograma, de que maneira ele é construído, cada bloco que é utilizado, cada janela que se abre a partir do momento que você insere um desses blocos. Então, quando cada um bloco é inserido ali no nosso software, abre-se uma janela de programação, certo? Essa janela nós chamamos de janela de edição. Em cada um deles tem uma janela diferente, porque cada um trabalha com um fator diferente. Só que ao longo das aulas, eu venho demonstrando para vocês cada um deles. Se você pelo menos souber o nome dos blocos e que essa é uma janela que se abre para a decisão do que fazer a respeito daquele bloco e de que maneira ele é interligado, então isso já basta, já é suficiente para quando voltarmos à nossa rotina normal, tá bom? Então eu peço para vocês, com todo carinho, com toda a paciência que vocês possam ter aí, que tenham um pouco mais de calma, que todos vocês acompanhem pelo menos essa parte teórica que, literalmente, faríamos ali ao longo das nossas aulas, certo? Então, essa parte que vocês já estão tendo aí, fica como base para que você entenda quando nós falarmos, por exemplo, sobre fontes de alimentação. O que é uma fonte de alimentação? Para que ela serve? Quando eu mostrar, por exemplo, uma placa, você já vai saber identificar cada um desses componentes. Só que para isso, eu realmente preciso que você preste atenção em pelo menos algum momento dessa aula, dessas aulas, ok? Então, nossa aula 6 será abordado o quê? 2 dispositivos externos de controle, a fonte de alimentação e o controlador de motores. Então, é importante que você reconheça cada um deles, porque nessa parte de teoria que nós teríamos ali, você já está tendo nesse momento de pandemia, onde você está na sua casa, eu estou na minha casa ministrando esse curso, separando qual atividade eu posso trazer para você, de que maneira isso pode contribuir para o seu aprendizado. Então, peço por gentileza que você preste bastante atenção, pelo menos para reconhecer essas peças, para reconhecer a utilidade de cada uma delas, tá? Então, vamos lá, a nossa teoria que se aplica à prática.
A fonte de alimentação é um dispositivo que permite o acionamento de diversos atuadores. Esse acionamento pode ser direto ou pode depender de interruptores. No nosso projeto, será necessária somente a alimentação do UB. Vocês lembram o que é UB? Ao longo das aulas, eu venho demonstrando o que é um UB, que é um circuito UB. Por que ele acontece? Qual é a função dele? Então, para entender melhor seu funcionamento, é necessário conectar um LED, como no exemplo aqui abaixo, que está sendo demonstrado para vocês. Então, o UB, inclusive, está aqui escrito, ó. Vou até aumentar um pouquinho para você visualizar. Além de estar destacado aqui, ó, em vermelho, eu tenho um nome aqui escrito, certo? UB, H-U-B. Então, aqui, próximo ao UB, eu tenho aqui aonde temos um botão, tá? Pressionamos o botão para ligar a fonte de alimentação. Percebam que esse LED aqui do lado, está aqui, ó, ele acendeu, tá? Então, é preciso pressioná-lo para quê? Para ligar a fonte de alimentação. Vejam aqui nessa imagem. Nós temos aqui, ó, um sensor, uma caixa de pilhas, que na verdade não é uma caixa de pilhas, é uma fonte de alimentação, tá? Então, vamos prestar atenção ao que significa isso. Por enquanto, esse recurso da fonte de alimentação será o único que usaremos porque nós utilizaremos como uma fonte de alimentação externa. Para essa demonstração, quero dizer, ok? Então, será utilizado como uma fonte de alimentação externa para o controlador de motores. Mas em outras aulas, seus recursos serão explorados mais a fundo. Então, eu preciso realmente que você entenda, compreenda o que está sendo falado, para que você possa entender o caminho, quais as peças, reconhecer a diferença entre uma caixa de pilhas, por exemplo, e uma fonte de alimentação. Descobrir onde é o botão do UB, por que ele se chama UB. Como nas aulas anteriores, eu já venho ressaltando essa importância desse conteúdo. Controlador de motores. O que é isso? O controlador de motores 3.7, é o que nós utilizamos, é um dispositivo de grande utilidade no acionamento de motores. Ele é este aqui. Também é importante reconhecer, ele tem esse monte de garfinhos aqui, ó, como você pode perceber. Tem aqui como se fosse um conector, só que acoplado a ele, tá bom? Com esse dispositivo, é possível controlar 2 motores de forma independente, com reversão no sentido de rotação e controle de potência PWM. Motor 1, nós temos aqui o M1, então está bem descrito como M1, é o motor 1, e o motor 2, que é o M2. Ambos ficam aqui com os 6 válvulas no meio, tá bom? Então, é muito importante sempre dar uma olhadinha no que está descrito, de que forma está descrito, de que forma está sendo explicado para você, localizar ele na placa, tá? Na placa, no dispositivo, seja qual for o que nós estivermos tratando em aula. Esse é também um dispositivo de proteção. Devido à possibilidade do uso de alimentação externa, podem-se utilizar motores, não só um, mas mais de um, tá bom? Que normalmente são utilizados, indicados, como motores que necessitam de maior corrente. Então, nós temos aqui, ó, esse 6V que eu acabei de mostrar para vocês, que fica entre o motor 1 e o motor 2, é a alimentação externa, que no caso pode ser o motor, tá bom? Então, para utilizá-lo, basta conectá-lo na entrada de módulos, identificada como motores, tá? Ó, com os componentes da placa voltado para os LEDs. Então, temos sempre aqui a informação de que maneira nós devemos conectar. Voltado para um lado, voltado para o outro, aonde deve ser conectado, de que maneira deve ser conectado, para que deve ser conectado, tá? Então, nós temos aqui a demonstração, ó, tá? Para utilizá-lo, basta conectá-lo na entrada de módulos identificada como motores, com os componentes da placa voltado para os LEDs, tá bom? Então, na parte 3, que é a montagem mecânica, será utilizada a base da estrutura mecânica do robô, da aula 1, que nós tivemos anteriormente, que é essa estrutura aqui,
um robozinho que nós montamos com a roda boba, com a estrutura, com o microcontrolador, tá? Então, essa estrutura aqui é necessário a utilização dela. De que maneira ela foi construída? Vamos perceber aqui, reaver cada peça que foi utilizada, rever de que maneira ela é construída, porque o nosso foco é que você entenda. O nosso foco é levar ao aluno o máximo de conhecimento para que ele se identifique com cada peça, com cada estrutura utilizada, com cada palavra que é falada, com cada momento, discernir uma peça da outra. Por exemplo, essas peças que vão ser utilizadas nesse projeto, nós temos aqui 2 parafusos de 20 milímetros. Vocês já perceberam, por exemplo, que os parafusos menores de 16 ou de 6 milímetros, eles são de tamanhos menores. Então, nós temos aqui nessa estrutura a diferença até para você visualizar. Temos o 2 de 20 milímetros, 2 de 6 milímetros, olha a diferença, ele é bem menor. Temos 6 porcas comuns e temos 2 parafusos dos maiores aqui, dos quase maiores, né? Dos segundo maiores, que são os de 35 milímetros. Também essa peça aqui que se chama mancal, também é uma peça de mancal de 2 furos, vejam bem, 1, 2, por 5, 1, 2, 3, 4, 5, por 2 novamente. Então, mancal, essa peça assim, que tem esses 3 lados, elas são chamadas de mancal. Isso em se tratando de buracos perfurados em apenas uma fileira, tá bom? Então, apenas uma fileira de buracos em forma de C ou de U, podemos destacar dessa maneira, é chamada de mancal, tá? Ela pode ter outros tamanhos também. Não precisa necessariamente ser 2 por 5 por 2. Nesse projeto é utilizado o mancal de 2 por 5 por 2, certo? Então, também teremos um controlador de motores, como eu acabei de demonstrar aí para vocês, que é esse que possui os garfos, né? Que possui aqui esses conectores. Então, ele se diferencia de outras peças. Também temos uma plataforma 1 por 3 por 1, tá? Então, nós temos também uma fonte de alimentação. Como eu disse, ela é bem semelhante a uma caixa de pilhas, só que ela possui outras finalidades, além de funcionar apenas como uma caixa de pilhas. Lembrando que as polaridades precisam ser utilizadas sempre da maneira correta. Positivo com positivo, negativo com negativo. Um sensor de obstáculo, um cabo extensor duplo. Aqui no passo 1 é utilizado o quê, gente? Solta-se a base da roda boba da estrutura mecânica do robô. Para quê, tia? Por quê? Porque nós temos a inserção dessas peças, certo? Como vocês viram, os parafusos sempre vão estar contornados pelas cores a serem utilizadas, tá? Então, aqui, nós temos na demonstração o uso do quê? Foi solto aqui, essa base foi solta, então eles estão separados. A partir do momento que eles foram separados, vamos conectar com o quê? Agora nós vamos conectar com esses parafusos que estão contornados em vermelho. Lembra? 6, 16, 20 milímetros, como nós falamos ali anteriormente. Esse acabamento é feito com as porcas comuns, tá bom? Então, vai ficar dessa maneira, como vocês podem ver. A utilização dos parafusos, vejam que eles são bem maiores, ó. Eles ultrapassam aqui bastante e você vai já entender o porquê. Porque ele precisa ser conectado novamente à roda, tá? Então, nós vamos fazer aqui o uso da chave, né? Para usar essas porcas, para apertar essas porcas, deixando a estrutura dessa maneira aqui. Então, é preciso entender que sempre vamos seguir o passo a passo que está sendo demonstrado. No caso, vocês, já Fundamental 2, vejam bem que essa estrutura aqui não é tão difícil para vocês que já tiveram ali a oportunidade de conhecer essas peças, de utilizar essas peças para a construção de outros projetos. Então, nesse passo, mostra-se aqui, inclusive, como vocês podem perceber, contornado aqui de marrom, são as porcas comuns que estão sendo utilizadas para o acabamento, a finalização. Então, nós temos aqui nesse passo a utilização da peça. Olha aqui o que foi encaixado
como você pode ver, foi encaixado essa estrutura. Que estrutura é essa? Que foi pedido aqui para a gente inserir no nosso projeto. Todas as peças estão sendo encaixadas para o uso devido e a criatividade da nossa programação inserida ao projeto. Sempre como demonstrado, parafusos e porcas são feitos os acabamentos da maneira e com a seta que é indicada. Laranja, como você pode ver, são os parafusos menores. Lá na nossa sala de robótica, vocês têm um manual para acompanhar. Nas aulas presenciais, acredito que será possível também utilizar os novos projetores, aonde tudo isso poderá ficar disponível em tamanho maior, para que vocês possam visualizar, para que vocês possam ter ali uma visão maior, mais ampla do que utilizar. Tá bom? Então, nós temos aqui também a demonstração do uso das porcas comuns, dos parafusos maiores, contornado de vermelho. Aqui no passo 15, vocês viram que está quase pronto. Utilização dos nossos dispositivos. Aqui também demonstrando ainda o uso desses parafusos. O acabamento com as porcas comuns e de que maneira foi ficando após a inserção. Depois disso, é preciso conectar o controlador de motores ao local indicado motores. Lembram daquele lá que eu mostrei para vocês? Motor 1 e motor 2? Tá? Então, é necessário usar um dos dois no controlador de motores com os componentes da placa do controlador de motores de frente para os LEDs, conforme demonstrado aqui nessa imagem que vocês estão visualizando, certo? Então, sempre demonstrando e falando para vocês de que maneira é feito. Então, é bastante interessante vocês perceberem que tudo que vocês fazem é sempre acompanhado. As dúvidas são sempre sanadas. Então, nesse momento de distância, procurem por você mesmo prestar bastante atenção às peças, como eu disse anteriormente. Tá bom? Que peças que são utilizadas, o que é falado, onde encaixa, de que maneira encaixa. De que maneira eu estou falando? Conforme mostrado aqui na imagem embaixo, de frente para os LEDs. Então, é inserido de frente para os LEDs, como está sendo mostrado aqui. Ó. Aqui ainda não está encaixado. Aqui já está bem de frente com os LEDs. Então, é preciso conectar os motores do pino M1 e M2 e o sensor de obstáculo à entrada analógica A1. Tá? Ó, nós temos aqui também demonstrando para você essa entrada, ó, entrada A1. Verificando, então, as conexões, se elas estão corretas, sempre observando as imagens que vocês terão de apoio. Sempre vocês têm imagens de apoio. Agora, é preciso conectar uma ponta de um cabo extensor duplo ao hub da fonte de alimentação e a outra ponta ao mais 6V do Modelix System, como demonstrado sempre aqui nas imagens. Tá? O mais 6V aqui e o outro conectado aqui ao hub. Tá? Então, essa parte aqui que vocês viram é muito importante, gente. É muito importante para que vocês possam perceber aí, ó, a construção, de que maneira está sendo construído, onde está sendo encaixado, tá? Então, o fluxograma, que é a parte que vocês devem saber que é muito importante, a parte de programação, nós precisamos que o robô montado e todas as conexões elétricas prontas é que nós podemos dar início à programação, certo? O software Modelix System possui todos os recursos necessários para que possamos utilizar o circuito controlador de motores. Para que isso seja possível, é necessário configurar as saídas 4 e 7, selecionando a opção motor 4.5 e motor 6.7, respectivamente, como demonstrado aqui na imagem para vocês. Também não se preocupem que essa é uma parte que vocês terão ali com acesso na sala de informática, onde há o próprio Modelix instalado nos computadores, eu mesma instalei. Essa configuração ocupará as saídas de 4 a 7 do Modelix System, tá? Portanto, não deverão ser conectados quaisquer componentes externos a essas saídas. Assim que essa configuração é definida, o bloco saída é modificado para que possamos utilizar os novos recursos. É importante entender que essa configuração somente funcionará se o circuito controlador de motores estiver conectado ao Modelix 3.6. É preciso arrastar um bloco saída, que é esse bloco aqui,
para a área de trabalho do Modelic System. Na primeira imagem, podemos notar a escolha do sentido de rotação do motor. Nesse caso, o sentido do motor é convencional, certo? Na segunda imagem, essa aqui, foi selecionada a opção de rotação reversa para o motor. Note que o sentido de rotação dos motores é totalmente independente. Ó. 4, 5, 6, 7, tá? Ó, 4, 5 frente, 6, 7 rever. Rever é o mesmo que reverter. Na terceira imagem, podemos ver a opção de controle de potência que funciona da mesma forma que o controle PWM, mostrado na aula anterior. Então, nós temos aqui, ó, as potências para serem selecionadas, e nesse caso nós vamos usar 70%. Tá? Informação importante. A saída motor 4.5 no software corresponde ao motor conectado ao par de pinos M1, e a saída motor 6.7 no software corresponde ao motor conectado ao par de pinos M2, sendo imprescindível colocar energia no par de pinos 6V. Como vocês estão vendo aqui, ó, ao acionar a saída motor 4.5, será liberada a energia na parte de quê? Do par de M1. E aqui nós temos, ao acionar a saída motor 6.7, será liberada energia no par de pinos M1. Então, nós temos aqui o 6.7 e o 4.5. Na nossa próxima aula, vamos explorar melhor esse recurso. Vamos voltar para tirar um pouco mais de dúvidas, caso você as tenha. Espero você na nossa próxima aula. Espero que fique, então, ciente de estudar aí quais são as peças utilizadas, quais os nomes dos blocos que nós trabalhamos, o que é um circuito de programação. Apenas se atente a esses detalhes, que tudo vai dar certo. Um grande abraço para você e até a nossa próxima aula.